Olá, hoje tenho aqui comigo a Susana Lamas, que é terapeuta da fala e especialista em terapia miofuncional integrativa, que nos irá explicar aqui como é que a forma como respiramos, mastigamos ou dormimos tem um impacto direto também na nossa saúde física e mental. Susana, bem-vinda. Obrigado aqui por estares comigo hoje. Explica-nos aqui, então, o que é isto, da terapia miofuncional integrativa. Olá a todos. Antes de mais, queria agradecer o teu convite, que a mim me deixa muito feliz, não é? Por saber que cada vez mais há profissionais que estão curiosos, que estão alinhados com esta metodologia de intervenção, com este olhar mais integrativo, mais holístico, não é? Procurando sempre percebermos o paciente como um todo e não só focados efetivamente no sintoma que o trouxe até ao nosso consultório. Isso a mim deixa-me muito feliz, porque quantos mais profissionais houverem neste caminho, com toda a certeza que maior será o nosso crescimento e melhor será também a entrega e o próprio trabalho que podemos dar ao nosso paciente, não é? Às pessoas que nos procuram para poderem ser ajudadas, efetivamente. Então fizeste uma questão muito importante, que foi o que é que me trouxe até aqui, certo? Uhum. Olha, eu tenho um percurso igual a todos os dos meus colegas, não é? Fui para a faculdade, estive 4 anos a estudar, onde aprendi toda a parte técnica, todos os protocolos de avaliação, todas as formas de intervenção, onde estudei muito e até muito pela minha curiosidade, sempre fui aprofundando muito estes conhecimentos na base científica. No entanto, já são 15 anos, não é? 16 anos de profissão, e ao longo dos anos eu comecei a perceber que o que me entra no consultório é mais do que um corpo, que o que entra no consultório é muito mais do que um sintoma, e aquilo que eu comecei a oferecer, eu sentia que era pouco. Uhum. Eu sentia que quem me vinha procurar, fosse uma criança, fosse uma família, fosse um adulto, precisava um bocadinho mais do que aquilo que eu sabia de técnica, do que aquilo que eu sabia de protocolos, do que aquilo que eu sei de exercício, de função, de fisiologia muscular, de anatomofisiologia, o que seja. E foi essa busca, não é? Esta vontade que eu tive, que acho que foi ao inato, mas que depois foi crescendo e maturando ao longo Claro, dos anos na foi-se minha desenvolvendo, intervenção, não é? exatamente, que me fez sair do consultório e ir à procura de respostas. Ir à Uhum. procura de respostas tanto noutras áreas da saúde, não é? Como na psicologia, na osteopatia, na fisioterapia, a mesmo em áreas médicas que eu adoro e que estão intimamente relacionadas todos os dias com o meu trabalho, como a parte da medicina dentária, do otorrino, de dor orofacial, pronto, e por aí fora. E comecei a perceber que por trás daquele corpo o que realmente nós precisamos é de ter uma escuta ativa, é de saber ler a linguagem que as palavras não dizem. E muitas das vezes, eu antes tinha muito mais recidivas do que tenho hoje. Muitas das vezes eu reajustava, reequilibrava uma postura lingual, conseguia corrigir uma função e ela regredia, passado um tempo voltava. E isto muitas das vezes porquê? Porque eu me focava muito nesta parte técnica, não é? E Uhum. acabava por me esquecer, entre aspas, porque eu sempre tive esta vontade e esta consciência de que me faltava algo e de que havia um despertar em mim também que me fazia-me sentir esta falta, não é? Claro. Eu tenho que oferecer algo mais. E então a medicina, a terapia integrativa veio por aí, veio por Uhum. esta busca que eu comecei a ter já há muitos anos, já há cerca de 10, 11 anos, que eu me fui aprofundando, que eu fui fazendo muitos cursos paralelos à terapia da fala, não é? O curso base, ao meu curso Uhum. base, sendo dentro da parte mais da escuta do corpo, estudos dentro da neurociência, a importância do toque humano, a importância do ouvir. Portanto, acabei por ir crescendo nesta área e hoje faço uma intervenção completamente integrativa, sem Uhum. dúvida nenhuma. E só me identifico assim.
E estava aqui a pensar de que forma é que então o stress pode refletir no nosso rosto ou até mesmo na forma como respiramos. Uhum. Olha, eu uso muito uma frase em que eu digo que a primeira coisa que fazemos quando nascemos é inspirar. A última coisa que fazemos antes de morrer é expirar. Portanto, o que é que acontece? Existe aqui um fio condutor, não é? Quase como que a respiração é o primeiro momento e o último momento. Portanto, existe aqui uma conexão silenciosa com tudo aquilo que vivemos ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, com a nossa respiração. Basta pensarmos, e todos nós nos vamos identificar com toda a certeza, que se estamos mais nervosos, a nossa respiração ela é mais rápida, mais curta, muitas das vezes nós nem sabemos gerir, ficamos tensos, com dores de cabeça, nas regiões das têmporas, o nosso rosto fica pesado. Se estamos bem, se estamos calmos, serenos, em paz, o que acontece é exatamente o oposto. A minha respiração desacelera, o meu ritmo cardíaco desacelera, eu fico mais consciente daquilo que estou a viver aqui e agora, e a respiração sabemos que é a técnica de relaxamento número 1, ainda não se conhece outra, que nos permita ter e atingir estados de relaxamento tão profundos como respirar com consciência. Portanto, é lógico que têm que estar intimamente ligados. Quando nós estamos nervosos, Orlando, e nos acontece alguma coisa, até principalmente quando até acontece aos nossos filhotes e assim, o que nós dizemos é, para, respira, vá, sente a tua respiração, vá, olha, inspira. Porque é exatamente nesta pausa que eu faço para respirar, e se ela for superior a 3 segundos, que o meu cérebro faz aquilo que eu pretendo, parar de pensar. Enquanto eu respiro profundamente, inspiro, expiro, eu afasto os pensamentos. Portanto, no momento de A nossa stress, mente está focada, não é, no ato, não é, de respirar e não noutras coisas. exatamente. E o que é que nós fazemos também, Orlando, falando de toda a parte científica, quando eu respiro com consciência, com ciclos corretos de inspiração e expiração, com presença, com identidade, o que vai acontecer aqui é que eu vou fazer uma rede de circuitos de emoções positivas no meu cérebro, em eu vou ativar o meu nervo vago, eu vou diminuir o meu sistema parasimpático, que é aquela parte em que nos diz que sentes medo, que não é? Que fuga. Portanto, nós vamos diminuir tudo aquilo que nos remete muitas das vezes ao stress, à ansiedade, ao medo, a tudo que são emoções de caráter menos positivas, não é? Portanto, a respiração, ela está intimamente relacionada com a parte emocional, sem dúvida nenhuma. E uma das primeiras técnicas que eu faço na minha consulta, seja o meu paciente de 3 anos, de 5 anos, de 50 anos, de 20 anos, é parar e respirar. Muitas das vezes uso mesmo a bola de pilates, e se alguns dos meus pacientes nos estiver a ouvir vai se identificar, coloco-os de frente ao espelho, coloco uma música calma, serena, e aquilo que eu digo é, vamos sentir o momento que estamos a viver, vamos parar de pensar em tudo aquilo que vivemos até agora lá fora e vamos centrar no que estamos a viver. Vamos sentir a nossa respiração, a nossa mastigação, a nossa função muscular, tudo aquilo que é importante agora. Então eu começo muitas das vezes por colocar a mão esquerda aqui na zona do tórax, na zona mais próxima do coração, do peito, a mão direita na garganta, nesta zona aqui do nosso pescoço, e peço exatamente esta inspiração consciente. De 3 para 3, de 3 para 5, portanto, segundos, em que eu vou conseguir exatamente começar a trazer consciência. E sem eu pedir nada, isto é muito engraçado, porque muitas das vezes até as crianças e os jovens, os adolescentes, não têm tanto autocontrole sobre o comportamento e deixam-se levar mais, sabes? E automaticamente começam a fechar os olhos. Portanto, há aqui uma necessidade de sentir o que estamos a viver. E isto é espetacular. E muito mais diferenciador, Orlando, integrativo, do que a pessoa chegar ao teu consultório, tu mandas sentar e dizer, ok, então o que eu trouxe cá foi porque respira pela boca, a língua não está no sítio correto, hoje nós vamos fazer aqui um circuito de 5 ou 6 exercícios, vamos repeti-lo várias vezes e não há mais nada.
Sim. Portanto, Mas está-se a ignorar a história que está toda para trás, não é, da pessoa. estamos a ignorar. Então, o dia correu bem. Ai, não, foi um dia muito complexo, tive muito stress no trabalho, tive muitos problemas. Portanto, ok, então isto é sinal de quê? Respiração acelerada, tensão Uhum. muscular, mastigação acelerada. Estás com pressa, estás com níveis de tensão e de stress mais elevados. Então, calma, vamos perder 5, 10 minutos, perder, que para mim é o maior ganho que tu tens, Uhum. a voltar à calma, a retornar aqui um bocadinho aos níveis que eu pretendo, que são os níveis de consciência. E isto eu nunca prescindo das minhas consultas. Uhum. Por exemplo, casos de paralisia facial. É super importante tu perceberes como é que está o emocional daquela pessoa hoje. E, por exemplo, quando tu estás a falar em adultos em que tu falas de músculo, não é? Paralisia facial, ela não é só uma alteração da força e da mobilidade do músculo. Ela é a identidade, porque se tu tens um lado da tua face que não mexe, tu tens vários pilares que são logo abanados. Tens a função muscular, orofacial, que vai ficar alterada e inibida, não é? Os padrões de mastigação, de fala, de glutição. A expressividade vai ficar alterada. A forma como tu falas e que tu sentes a tua própria fala. E Uhum. depois tens, para mim, um dos pilares mais importantes. E eu tenho muita paralisia facial em adultos. E tenho muito esta abertura com o meu paciente, que me permite que eles, muitas das vezes, ponham as emoções completamente transparentes cá para Uhum. fora e falem comigo. Pior do que isto tudo é os outros olharem para ti e perceberem que tu tens uma paralisia facial. É Claro. tu olhares ao espelho e não gostares do que vês. É tu teres e sentires diariamente que a tua vida está presa àquela situação e que tu estás constantemente a pôr a mão no rosto para ver se aquele músculo já mexe, a fazer um movimento para que as outras pessoas não percebam que tu estás com o lado paralisado, a colocar a mão à frente da boca para as pessoas não perceberem que a tua boca está ao lado quando tu sorris. Portanto, isto não é só músculo. Tem um impacto tremendo, não é? Na forma como nós nos vemos e na nossa autoestima. Tremendo, Orlando. Então, vamos parar para pensar. Ok, eu, Susana Lamas, posso ser a melhor terapeuta miofuncional, saber a melhor intervenção miofuncional para aquela minha paciente. Mas achas que vai resultar com o mesmo sucesso se eu não a ouvir? Se eu Claro. não perceber que aqueles músculos chegaram tensos àquela consulta, porque ela emocionalmente está completamente abalada com toda esta situação? Portanto, é lógico que temos que ter aqui outros profissionais a intervir e Claro. a própria paciente a reconhecer a necessidade de precisar ser ouvida por alguém que a possa ajudar, muitas das vezes mais do que eu, não é? Uhum. O facto de eu ser terapeuta da fala miofuncional integrativa não faz com que eu tenha capacidades totais para conseguir ajudar emocionalmente a um paciente. Faz, acima de tudo, que eu tenha capacidade de reconhecer que ela precisa de escuta. Uhum. E faz-me, muitas das vezes, olhar para aquela dor e pensar: ok, dentro de todas as ferramentas que eu tenho, todas as técnicas, todos os protocolos e tudo aquilo que eu sei fora do que a terapia da fala me deu, de que forma é que eu posso ajudar esta minha paciente aqui, Uhum. agora, a melhorar a função? Então, voltamos atrás ao que eu estou a dizer. Vamos parar, vamos respirar. Não vamos trabalhar só mastigação por trabalhar. Outra das estratégias que eu uso, que vai fazer esta ponte para a parte integrativa, é: estou a trabalhar mastigação. Então, primeiro passo, aprender a respirar, retomar o aqui e o agora. Ok, vamos trabalhar então a mastigação com o alimento. Vamos sentir o alimento. Uhum. Vamos colocar o alimento na boca, fechar os olhos, não mastigar, não fazer absolutamente nada, apenas sentir o volume do alimento, a textura, a temperatura, o conforto. Depois de ter integrado sensorialmente todas estas questões, que me fazem muitas das vezes também ativar a parte vagal, Uhum. ativar o nervo vago, diminuir aqui
toda esta exacerbação emocional, vamos começar a mastigar com consciência, sentindo, ok, estou a mastigar, há ruído, há dor, há desconforto. Qual é o lado que eu estou a funcionar melhor? É o esquerdo? É o direito? Consegui sentir mais sabor da comida no início ou agora no fim da minha mastigação? Muitas vezes eu estou a mastigar de um lado e do outro. Tudo isto, Orlando, faz com que tu afuniles o que estás a viver, não é? Claro. E acabes por te concentrar única e exclusivamente naquilo que estás a viver. Mastigar, respirar. E aí a pessoa torna-se mais consciente daquilo que está a fazer, não é? E Muito fica bem. mais calma automaticamente e consegue perceber se calhar se está a mastigar mais para o lado direito ou mais para o esquerdo ou como é que o está a fazer, não é? Exatamente. E olha, eu costumo dizer uma coisa muito engraçada que eu digo aos meus pacientes quando tenho assim um bocadinho de confiança, é assim, olha, diga-me a forma que mastiga e eu digo a forma como é. As pessoas dizem, então vá, vamos lá. Vamos começar a mastigar. A pessoa mastiga e digo, olha, o que é que observou da sua mastigação? Isto, eu, em tantos anos de profissão, eu acho que 70, 80% das minhas respostas é o que é que eu observei como? Uhum. Não é? O Como que é que assim, não isto é? dá para perceber? Como assim? Ninguém para e percebe a forma como mastiga, a forma como fala, a Porque já, forma como a tua já voz se uma, posiciona. é uma coisa quase que nós fazemos inconsciente, não é? Ou fazemos todos os dias, muitas vezes. Automático. Exatamente. Eu estive, já trabalhei muito com voz, Uhum. cancro, cabeça e pescoço, e, e aí tive a real consciência de que tu só tens noção da importância da tua voz, que é outra das coisas que nós fazemos com a nossa boca, não é? Quando Uhum. ela falha, quando ela não te permite fazer o teu dia a dia como tu costumas fazer. Porque Claro. até então, se eu te perguntar como é que é a tua fala, as pessoas vão dizer o mesmo. Como é a minha fala como? A minha voz Uhum. como? Não estou a perceber. Portanto, só voltando aqui à mastigação, tudo está tão ligado com a parte emocional, em tudo aquilo que nós fazemos dentro da terapia neofuncional, que é uma coisa, assim, às vezes, até surpreendedora, porque quanto mais tu trabalhas e mais tu afunilas esta parte integrativa, mais tu pensas assim, calma, como é que eu, em tempos lá atrás, já consegui só pensar na mastigação dentro de uma caixinha só, Claro. não é? Por exemplo, quando tu tens uma pessoa que mastiga com ritmos de mastigação acelerada, come em 5 minutos, Uhum. a família em casa ainda está a comer, ela já está na sobremesa, ou engole rapidamente, ou come muito rápido, tem muitos problemas digestivos, porque não mastiga os alimentos, anda sempre com a sensação de barriga infartada. Quando alguém te diz isto, facilmente tu consegues perceber que uma pessoa que mastiga rápido, com poucos ciclos mastigatórios, sempre com pressa, ela não pode ser uma pessoa calma. Pois. Ela Sim. não pode não ser uma pessoa ansiosa, estressada, com tempo para viver os momentos no presente. Já uma pessoa que mastiga calmamente, quando os pais até me dizem assim, doutor, olha, não sei, olha, já não sei o que é que tenho que fazer. Estão sempre a dizer, despacha-te. Olha, nós comemos, eu arrumo a mesa, eu lavo a louça e eu continuo na mesa a comer, muitas das vezes até com as crianças. Uhum. Quando depois eu direciono o momento para a criança, isto é lindo, porque é lógico que eu vou ter uma criança calma, serena, que gosta mais de ouvir do que falar. Portanto, repara como as funções que nós fazemos com a nossa boca, elas têm uma ligação direta até com traços da nossa personalidade. Claro, claro. Porque até nem Não é é? muito bem vista, se calhar pela grande maioria dos pais, a criança demorar o seu tempo a comer, não é? Exatamente. Lógico que depois nós temos que acolher tanto uma como a outra, tanto a que mastiga rápido como a que mastiga devagar, porque isto tem impactos funcionais, tem impactos digestivos, não é? Se tu Uhum. tens uma disfunção na mastigação, uma mastigação rápida, com poucos ciclos mastigatórios, que não se sinta
quer a comida, é tumba, tumba, tumba e está. Lógico que isto vai trazer o quê? Alterações do humor, vai trazer alterações no processo digestivo, vai trazer mais, muitas das vezes, sensação de azia, intestino preso. Portanto, tudo isto acaba por, nós sabemos que a parte digestiva é muito importante e tem uma ligação direta com tudo o que é emocional. Portanto, nós sabemos que mastigar está ligado, intimamente ligado porquê? Com o processo digestivo. O processo digestivo, temos toda a parte que é intestinal. Intestino, nervo vago, vago, cérebro. Portanto, nós andamos aqui numa tríade em que não podemos desvincular, não podemos só pensar, não, calma, então a mastigação para ser funcional, ela deve ser bilateral, alternada, 30 ciclos, lentos, desculpa. E, portanto, eu vou-me só focar nisto. Não, temos que acabar por estar sempre dentro desta tríade e perceber quais são os impactos que uma mastigação disfuncional já está a ter naquele paciente, tanto a nível emocional como a nível digestivo. Portanto, isto está tudo intimamente ligado. Está tudo interligado, não é? Tudo interligado, sim. E aqui a função da nossa língua, já que estamos aqui a falar de mastigação, como é que o posicionamento da nossa língua pode, assim, de uma forma tão silenciosa, influenciar a nossa respiração? Olha, é uma pergunta muito interessante. Já existem alguns estudos que até dizem, e eu também o digo, que a língua é o epicentro do nosso corpo. Se tu não tens uma boca em que há selamento labial, respiração nasal, língua no céu da boca, o que é que acontece? Começamos aqui a ter o corpo em guerra. Okay. Uma língua que não esteja bem posicionada, que esteja, por exemplo, em baixo, posicionada em baixo, vai-te dar uma respiração alterada, vai-te dar uma mastigação alterada, vai-te dar uma deglutição alterada, em que nós muitas das vezes vemos deglutições, em que as linguinhas empurram os dentes, deglutições em que se coloca este lábio para engolir. Portanto, todas as funções que a boca faz, que são tão importantes na parte toda emocional, ela vai ficar alterada. Mas eu diria que a posição da língua, só para acabarmos por tornar aqui também isto tudo mais leve e fácil de entender, ela está logo intimamente relacionada com a respiração oral. E a respiração oral, ela tem impactos negativos muito grandes e muito significativos, seja no desenvolvimento ósseo, dentário, emocional, físico, postural, tudo. Portanto, se tu respiras pela boca, os teus níveis de atenção, concentração, de regulação do sono, a qualidade do sono, tudo isto vai ficar alterado. Portanto, nós falando, por exemplo, de adultos ou de crianças, olha, vou dar um exemplo prático. Quando nós estamos com o nariz entupido, que acontece e já nos aconteceu a todos nós, aquilo que nos acontece é que nós passamos uma noite terrível, não é? E alguém diz, hoje estás com olheiras. Até a boca fica muito seca, não é? Não consegui dormir nada, sempre com o nariz entupido, não conseguia respirar, dormi toda a noite com a boca aberta, acordei com a sensação da boca seca, a garganta a doer-me. Olha, estou cansadíssima. Agora, repara que é este padrão repetido diariamente. Nós temos crianças que chegam às consultas e adultos com um aspecto de rosto completamente cansados. Mas não é só o rosto. O rosto é o espelho da alma. Claro. Portanto, aquele rosto só está a dizer aquilo que aquele corpo não consegue dizer. Está a mostrar. E, sem dúvida nenhuma, que a língua cada vez mais é considerada o epicentro do corpo. Porque quando ela está mal posicionada, todas estas funções vitais de extrema importância nos pilares emocionais, está tudo alterado. E, portanto, andamos aqui logo a construir uma bolinha de neve que só vai aumentar. E muitas das vezes, quando as crianças ou adultos, quando os pacientes fazem algum tratamento a nível, por exemplo, do forro do otorrino, em que colocam os spray nasais, ou até mesmo em casos mais graves, fazem a cirurgia da remoção das amígdalas, das adenoides, quando existe esta obstrução que é impeditiva deste padrão de respiração correto e desta posição de língua correta, a
primeira das coisas que eles vão relatar é: ai, eu não sabia o que era dormir. Pois. Ou os pais dizem muitas das vezes: ó doutora, eu agora é que estou a começar a dormir, porque olha, ele já parou de ressonar, de manhã não faz aquela birra terrível porque está sempre cansado. Lógico, se uma criança quando não dorme, o que é que acontece? O comportamento dela fica desviado, fica alterado, fica irritada, fica estressada, fica ansiosa, não consegue lidar, muitas das vezes, com os desafios do dia a dia, porque está cansada. Nós adultos, é tudo É igual, igual. não é? A única coisa é que temos mais consciência, não é? Até dos nossos comportamentos e muitas das vezes dos sítios em que estamos e conseguimos regular de forma mais consciente o nosso cansaço, não transmitir tanto e não ser tão transparentes das nossas verdadeiras emoções, não é? Pronto, Sim. é a única diferença. Porque o impacto negativo de uma alteração da postura lingual, ela é igual no adulto ou na criança. Ou seja, devemos ter a língua, quando não está a falar, mais junto ao céu da boca, é isso? E Exatamente. respirar pelo nariz. E respirar pelo nariz. Aliás, eu até utilizo muito isso como técnica respiratória, que é começarmos a colocar a nossa língua acoplada no céu da boca, aqui, como podemos fechar. Como podemos sentir o ar só de um dos lados, como podemos sentir o lado e o fluxo inspiratório e expiratório só de uma das narinas, direita e esquerda, como fazer inspirações mais prolongadas e expirações mais prolongadas, como inspirações mais curtas e expirações mais longas, depende muitas das vezes daquilo que eu quero. E saindo só daquilo que é ciência, estamos a falar de pranayamas, estamos a falar de técnicas respiratórias que são utilizadas no yoga, que são utilizadas noutras terapias complementares, que permitem o quê? O corpo retornar à calma. Que permitem o quê? Diminuir os níveis de tensão e de stress. E tudo isto eu faço na minha consulta de terapia miofuncional integrativa. E aquelas bandas, nós acho que às vezes vemos atletas ou outras pessoas assim mais ligadas à área da saúde ou do desporto usar. Estás a falar daquelas que Não, são... estou a falar daquelas bandas que se colocam no nariz. Ah, estás a falar daqueles tipo rings, não é? Exatamente. Aqueles anéisinhos agora que se coloca no Ajuda-nos nariz. mesmo a respirar melhor ou Olha, até no quarto do sono. o que aquilo faz é, e que teoricamente aquilo faz, é abrir as narinas, não é? Acabar por te dar mais espaço para o fluxo de ar entrar e sair. Lógico que nós tudo o que é aparelhos, tudo o que são técnicas que não têm muito caráter científico ainda não são muito estudadas, elas podem ser um bom apoio, Orlando, mas quando são orientadas por um profissional de saúde. Pronto, aquilo que eu recomendo é que nunca a gente o faça por autorrecriação, não é? Lemos, vamos à internet, compramos, começamos a usar. É a mesma coisa que até achava que estavas a falar disso, aqueles adesivos que se colocam na boca, tanto das crianças como dos adultos, para permitir o selamento labial e uma respiração nasal. Tudo isto nós precisamos de ter cuidado ao usar. Precisamos primeiro de alguém que nos oriente e que, por exemplo, se tu estás a tapar a boca no teu filhote, porque tu leste que aquelas fitas adesivas vão impedir que ele respire pela boca e comece a respirar pelo nariz. Ok, mas vamos pensar, e se ele tem uma obstrução anatómica? Se ele tem umas amígdalas grandes, uma adenoide grande, se ele tem os cornetos inflamados do nariz e não pode. Se ele está a respirar pela boca porque precisa, não é porque quer. Certo? Então aí precisamos de ver, porque senão o que estamos a fazer é, ao colocar esse tipo de coisas, estamos a diminuir ainda mais a taxa de oxigênio ao nosso cérebro e ao nosso corpo. E, portanto, tudo aquilo que eu falei de impactos negativos ainda vai piorar. Aquilo que eu digo é, tudo pode ser benéfico se for bem orientado. Pelo médico, pelo terapeuta, pela equipa que te segue, mas sob sempre orientação. Nunca por autorrecriação. Sim. E estava aqui também a pensar num outro tópico que também acho que é muito comum,
que é o ressonar, não é? Muitas pessoas queixam-se do ressonar do seu parceiro. E o que é que poderá estar aqui em causa? É a apneia? E como é que a terapia miofuncional também pode ajudar aqui neste aspecto do ressonar? Olha, a apneia obstrutiva do sono é um mundo que eu adoro. É um mundo que eu gosto muito e que vai bater num dos grandes pilares, que acho que é aqui o centro hoje da nossa conversa, que é a parte emocional, é a parte relacional, que é extremamente importante. Eu vou buscar sempre exemplos práticos que me vou aqui lembrando, que eu acho que também torna mais consciente. Se calhar tu não fazes ideia dos casais que se divorciam à conta do ronco noturno. Se calhar metade de nós não faz ideia dos casais que dormem separados há anos por causa do ronco noturno. E por trás deste ronco podem estar causas obstrutivas gravíssimas, podem estar consequências físicas gravíssimas. Mas dos primeiros impactos que as pessoas vão falar quando entram na minha consulta é: olha, o meu marido já não aguenta, doutora. Ou a minha esposa, já dormimos separados, já não dá mais. Ele diz que é insuportável. Portanto, Orlando, repara que as primeiras palavras são aquelas que estão mais a vibrar cá dentro. Sim, As primeiras sim. emoções que tu vais trazer cá para fora são sempre aquelas que estão mais presas, não é? E Aquelas que estão a fazer mais presentes. mais. E as que estão mais presentes. E, portanto, nós temos que as validar. Não é? Eu não posso só dizer, ok, mas olha, essa apneia, como é que ela é? Ela é muito marcada, é mais quando adormece. Não posso só centrar no que é físico e funcional. Eu tenho que validar esta questão. E o ronco e a apneia, isto para dizer que ela tem uma causa anatómica, tem uma causa funcional, não é? Que muitas das vezes é o quê? É a postura de língua, ok? Por isso é que a apneia ela tem que ser tratada como equipa multidisciplinar, em que está o otorrino, o médico da medicina do sono, muitas das vezes o médico na área da medicina dentária, que faz aqueles aparelhos de avanço mandibular para tirar esta língua daqui de trás, desta zona que está aqui a impactar todo o circuito da respiração. Está o terapeuta miofuncional, está o fisioterapeuta, está o osteopata. Temos aqui tudo relacionado. O nutricionista, porque muitas das vezes esta apneia, ela está relacionada com posição da língua, uma posição da língua baixa, uma posição da língua para trás, está associada muitas das vezes ao excesso de peso, e por isso é que um dos caráteres que nós fazemos de avaliação do ronco é, por exemplo, a medição do pescoço, para conseguirmos perceber até o índice de gordura, porque o ronco, todos nós roncamos, todos nós ressonamos, certo? Por exemplo, se tu vais no carro com a cabeça para trás, ou estás mais obstruído do nariz, ou até estamos mais cansados, todos nós ressonamos um bocadinho. E não podemos validar que é normal. Não é normal. Mas depois temos ressonares, roncos e apneias, pausas respiratórias muito graves. Se tu falares só assim, Susana, ok, mas vamos nos centrar no que é que tu, como terapeuta miofuncional, podes oferecer a este paciente. Muitas das vezes temos pacientes que já têm CPAPs, que têm os aparelhinhos para dormir durante a noite, que têm aparelhos de avanço mandibular, e aquilo que eu vou fazer é perceber, dentro das funções todas que a nossa boca faz, e principalmente também a posição da língua em repouso e em movimento, o que é que está bloqueado e que está a ajudar que aquele ronco, que aquele ressonar seja feito daquela forma. Então, a terapia miofuncional avalia todos estes pilares e o que vai fazer é trabalhar todo o equilíbrio destas funções de forma a que esta língua fique cada vez mais equilibrada, tanto durante estas funções, como mastigação, respiração, fala, deglutição, como também na parte do repouso, que é não estamos a falar, estamos quietos, onde é que a tua língua está? Ok? E a terapia miofuncional passa por trazer estratégias e exercícios
em que vamos fazer esta intervenção ao nível da força, da mobilidade, do movimento funcional durante a função, ok? Durante a própria execução da função, melhorando este caráter muscular e de posicionamento lingual. Ok. E já que estamos aqui a falar do sono, outra das questões que às vezes as pessoas têm é o bruxismo, não é? O ranger os dentes. E o que é que está também na causa também muitas vezes, este bruxismo que as pessoas apresentam? Olha, o bruxismo, nós sabemos que ele está presente na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adultos, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos. Portanto, ele não tem uma idade para aparecer, não tem uma idade para desaparecer, mas existe um bruxismo, que muitas das vezes nós dizemos até que é um bruxismo fisiológico, que é normal que ele exista, que é nas nossas crianças, até ali. Eu não quero estar agora a dizer com certeza, mas penso que até ali aos 5, 6 anos que nós dizemos que é bruxismo fisiológico. Não estou certa da idade. No entanto, sempre uma das causas do bruxismo será a parte emocional, será o stress, será a ansiedade, será uma mudança, uma frustração. Isto do forro emocional. Como também pode ser, Orlando, uma alteração, por exemplo, do toque dentário. Pode ser que eu tenha um lado do nosso rosto que está, um dente que esteja em contacto prematuro e, portanto, que faça com que o meu cérebro ative esta necessidade de desbloquear. Pode ser uma tensão facial, uma tensão craniana e muitas das vezes o bruxismo, que há este movimento dos dentes, este ranger, permite que haja esta descompressão, tanto a nível do crânio como da musculatura facial. Como também existem alguns estudos que dizem que o bruxismo está intimamente relacionado com a parte intestinal, com os parasitas intestinais. Portanto, existe aqui múltiplas causas que estão relacionadas com o bruxismo, ok? Uhum. Mas nós, muitas das vezes, não conseguimos achar a causa. E por exatamente ser um quadro funcional com tantas causas que podem estar aqui, não é? Disponíveis, nós temos que ter esta visão holística, esta visão integrativa e ser assertivos e tratar todos os pilares. Tem que Por se isso é que atuar muitas em vezes, várias frentes, não é? por isso é que, por exemplo, vou-te dizer, muitos dos meus pacientes adultos que vêm à minha consulta porque têm dor orofacial, estalido ao mastigar, quando abre a boca há qualquer coisa que range, tenho umas dores horríveis, já procurei psiquiatra, já fiz neurologia, não é enxaquecas, não é nada, mas eu estou sempre com muitas dores na cabeça, com muita tensão na cervical. Então aqui, a dor orofacial, ela tem que ser vista por vários profissionais. E posso dizer que 90% dos meus pacientes com dor orofacial já fizeram consulta do sono, já fizeram consulta de otorrino, já fizeram consulta de medicina dentária na área da oclusão, fazem terapia miofuncional, fazem fisioterapia e muitas das vezes nutrição. Pois, está tudo interrelacionado. Tudo interrelacionado. Portanto, eu adorava ter aqui um médico, por exemplo, que falasse da medicina do sono, falasse do sono e do bruxismo, que eu adoro ouvir, porque é tão importante aquilo que eles nos têm para dizer sobre esta relação do sono do bruxismo, estádios do sono, aonde é que o bruxismo aparece. Portanto, tudo isto está tudo aqui intimamente relacionado. E o que é que vai acontecer? Eu dou-te a minha avaliação, aquilo que eu avaliei, o nutricionista dá a avaliação nutricional. Olha, ele deve deixar de comer lacticínios, deve deixar de comer doce, o açúcar, porque precisamos começar a baixar estes níveis de cortisol à noite, e este alimento são importantes para baixar este nível de cortisol. A fisioterapeuta que diz, olha, Susana, afinal não é só essa tensão que tu viste aí, está tudo, a nível postural, há um desalinhamento do corpo, que já vem desde o pé até cá acima, portanto vamos ter que ajustar estas cadeias todas faciais, desde o médico dentista que vai ver se os dentes estão todos bem em contactos direitinhos, se é preciso fazer aqui algum aparelho para acabar por nos desprogramar este bruxismo, este movimento
sempre noturno, e depois de todos avaliarmos, e muitas vezes todos falarmos um bocadinho sobre aquilo que é da sua área, nós conseguimos chegar a uma causa. A uma causa verdadeira. E essa causa verdadeira só veio porque nós vimos o paciente como um todo. Claro. Claro, Orlando, também temos que falar aqui de uma coisa muito importante, não nos podemos esquecer. Ver o paciente de forma integrativa, holística, estudar a verdadeira causa, muitas das vezes, daquele sintoma, ainda, infelizmente e com muita tristeza minha, não está à disposição de todos nós. Sim, também estava a pensar Envolve uma nisso, não é? equipa grande, envolve custos, envolve tempo, envolve tudo. Portanto, muitas das vezes, tratar o sintoma, Orlando, é muito mais fácil, prático e rápido do que tratar a causa. Sim. E, portanto, a medicina integrativa cada vez começa a ter, sem dúvida nenhuma, um impacto maior. E muitas das pessoas e dos profissionais que até podem não fazer a integrativa reconhecem a importância da integrativa. Só ainda não a conseguem encaixar no seu dia-a-dia profissional. E isso é altamente válido. E por isso é que eu digo, muitas das vezes nos cursos que dou, nos contactos com colegas, que quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós pudermos ajudar o nosso paciente a interpretá-lo, mais consciência vamos trazer para ele, para a necessidade de ele ser visto por mais profissionais. Como um todo, não é? Como um todo. Porque a partir do momento que tu começas a dar consciência de que, calma, você entrou-me aqui com uma dor, porque fazia bruxismo noturno. Mas olha onde nós já vamos. Já falámos de nutrição, já falámos de sono, já falámos de aspectos emocionais, já falámos de stress do seu dia-a-dia, de dor, de postura. Portanto, já falámos de tanta coisa. Como é que eu vou conseguir tratar essa dor sozinha? Eu vou conseguir diminuir. Eu vou conseguir tratar temporariamente e parcialmente o sintoma que eu trouxe aqui. Mas não vou conseguir sozinha ir à causa e tratar a causa. Claro, claro que sim. E há pouco também estávamos aqui a falar do aspecto de, nutricional, não é? E da forma como o que ingerimos, o que comemos, pode ter influência no nosso humor, não é? E tu acreditas que existem alimentos que podem influenciar positiva e negativamente o nosso humor? Acredito, Uhum. acredito. Olha, acredito mais do que isso. Acredito que os alimentos, eles são energia. E nós sabemos, isto é ciência. Os alimentos geram energia para o nosso corpo. Há alimentos que nos tiram a energia, seja por aquilo que eles trazem nutricionalmente, seja pela quantidade que nós comemos, seja pela forma como nós o mastigamos. Então, basta nós pensarmos, Orlando, na alimentação. Eu costumo dizer que para uma criança comer não é uma necessidade. Eu como porque eu gosto. Há crianças que são, como eu digo na brincadeira, grufalonas e gostam de comer, não é? Como há adultos que gostam de comer e como há adultos que comem por necessidade. Eu como porque eu sei que eu preciso, mas é uma coisa que eu não ligo muito. Mas se eu perguntar qual é a tua comida preferida, e eu muitas das vezes nas consultas eu ouço, a minha comida a que mais gosto, olha, era a sopa da minha avó. E é quando eu vou ao fim de semana à casa da minha mãe e como aquele frango. Ou sushi. Mas quando eu escalo isto para memórias, isto é só bonito. Porque aquela sopa da avó não é só a sopa da avó. É a sopa da avó, que eu ia lá e ela fazia o lume e que nós ficávamos todos em família e que eu até trazia numa tacinha e até levava. Portanto, existe aqui uma data de memórias que estão associadas a estes alimentos. Se tu me perguntares a mim assim, Susana, qual é a tua comida preferida? Eu vou-te dizer caril de frango.
Porquê? Recordo-me perfeitamente a primeira vez que foi o meu pai que fez caril de frango. O meu pai é moçambicano e, portanto, a primeira vez que ele fez o caril, numa tarde de verão, num domingo, e a forma como ele falava do caril que comia em Moçambique, começou ali a contar histórias que ele viveu em Moçambique. E eu recordo-me disto tudo, e já foi para aí há 20 e poucos anos, e eu recordo-me de tudo como se fosse agora. Portanto, o caril a mim não é só o sabor, não é só a energia que aquela comida me trouxe para eu ter movimento e É força. uma memória emocional associada. Foi uma memória emocional. Claro, Susana, qual é o alimento que tu não gostas ou não consegues comer? Aipo. Olha, eu nem posso sentir o cheiro do aipo. E tu dizes, mas porquê? Tu já provaste aipo? Uma vez na vida. Mas antes de o provar, eu já não gostava dele. Porque a minha mãe, houve uma altura que fez uma dieta por causa de uma questão no fígado e tinha que fazer sopa de aipo. Eu chegava a casa e sentia aquele cheiro do aipo. Pois. E eu nunca tolerei aipo. Portanto, repara como a parte olfativa me conseguiu criar uma memória que me formou um bloqueio. E sabemos que esse é nos sentidos mais antigos e mais ativador de memórias também, né? O Sim, olfato. senhora. É a mesma coisa quando passa aquela pessoa com perfume, que faz lembrar alguém. Olha, eu tenho uma memória fantástica olfativa, que é os sabonetes de glicerina. Porquê? Eu fui muitos anos, quando era miúda, para o Algarve, e eu só utilizava o sabonete de glicerina porque diziam que secava a pele e a minha mãe não me deixava usar. Mas eu, quando ia para o Algarve de férias, eu usava sempre o sabonete de glicerina, que eu adoro. E eu tenho esta memória, o meu avô, na casa dele, usa sabonete de glicerina. É um prazer enorme eu ir lavar as mãos à casa de banho dele. Só para sentir aquele cheiro que me vai logo levar à minha infância. Portanto, como é que a alimentação, nós nunca podemos não conectar, não ligar a alimentação com a parte olfativa e com a parte do paladar, não é? Portanto, está tudo intimamente relacionado. Portanto, a alimentação é, sim, senhora, energia, é, sim, senhora, emoção, está tudo interligado. Eu, cada vez mais, Orlando, recebo crianças, e muitos dos meus colegas também, com quadros de recusa e seletividade alimentar. E quando tu começas a perceber que os bloqueios, eles vêm muitas das vezes, olha, a consulta de recusa e seletividade alimentar é das consultas que mais demora a fazer. Eu posso dizer que às vezes estou 2 horas e meia a fazer uma consulta e os pais estão constantemente a dar-me coisas novas. E os adultos também. Eu já recebi jovens, adultos, 18, 19, 22, 27, com recusas e seletividades alimentares. Tenho esta consciência de que a minha alimentação é extremamente restrita, porque eu tenho áscara dos alimentos, eu não consigo comer, eu olho para os alimentos e aquilo não consigo. Portanto, existem bloqueios sensoriais, existem bloqueios emocionais com a comida. Até, muitas das vezes, basta nós pensarmos nos quadros que temos por trás, não é? Clinicamente diagnosticados, anorexias, bulimias, compulsividade alimentar, recusa e seletividade alimentar, tudo isto tem um pilar emocional por trás. Claro, não é? E, portanto, isto para não me perder, a alimentação é muito emocional. Aquilo que eu te estava a dizer das memórias, quando eu tenho uma criança em consulta, que os pais me dizem assim, olha, doutora, estou aqui porque, olha, eu comia tão bem, mastigava tudo, era uma criança que eu punha a comida à frente, comia, olha, na dada altura, já nem me recordo muito bem, a partir de quando deixou de comer. Pronto, só come na escola, em casa não come. Calma, isto é comportamental. Pois, porque está contextualizado num certo momento, não é? Em certo contexto. Exatamente, Orlando. Quando tu vais, e eu digo assim, mas aconteceu alguma coisa? A primeira resposta é sempre, não, doutora, que eu me recordo assim rapidamente, não. Mas no final da avaliação eu já descobri porquê. Porquê? Porque a minha função, lógico, não é? É guiar o discurso e o pensamento daquela família para me dar as respostas que eu quero ir pesquisar. E muitas das vezes está associado a um momento de stress. Olha, realmente eu perdi um bocadinho a paciência naquele dia, estava doente,
já não comia há 2 ou 3 dias, eu forcei um bocadinho, e depois ela até nem quis comer, e até disse, então se não comes agora, comes logo à tarde. Portanto, há sempre alguma coisa que trouxe carga emocional negativa, memórias, bloqueios emocionais, que se revelam aonde? Num bloqueio físico, numa atitude, num comportamento muscular, num vómito, não é? Coloca a comida à boca e vomito. Portanto, existe sempre aqui uma componente emocional que tem que ser tratada. Sempre. É uma das coisas que eu nunca prescindo, em casos de seletividade ou recusa alimentar, é do apoio psicológico, do apoio nutricional, muitas das vezes até da terapia ocupacional, para a gestão aqui da parte sensorial também, e acredites ou não, talvez também porque as pessoas sabem que eu faço integrativa, portanto eu acabo por atrair um nicho de pacientes que já sabem o que é que a integrativa pode oferecer. Eu muitas das vezes já tenho esta abertura dos pais. E isto é tão engraçado, porque quanto mais me conhecem por fazer esta parte integrativa, mais assim está à vontade das famílias me contarem tudo, sem medo de julgamentos, sem medo de nada, porque sabem que eu vou validar. E sabem que tem uma causa real, não é? Também sabem que são dados importantes. Sim, sim, são dados importantes. Porque muitas das vezes, não criticando ninguém, que fica aqui, isto bem esclarecido, ninguém dos meus colegas médicos, muitas das vezes o que acontece e que é dito a estes pais é: tenha calma, isso vai passar. Quando eu quiser, vai voltar a comer. Ok? Mesmo que isso seja real e possível, Orlando. E as consequências que ficam deste tempo todo? Claro. Não é? Então, se eu vejo que há alguma coisa que sai do padrão, que sai daquilo que é esperado, então eu já não estou dentro daquilo que é normal. Portanto, é válido procurar ajuda para tentar ultrapassar isto mais rápido. Isso acontece também na tua área, não é? Que é muitas das vezes nós sentirmos cansados, esgotados emocionalmente, sem energia, e alguém nos dizer: tem calma, isso é de trabalho, vais ver que vai passar, a calma no trabalho que isso vai passar. Ou Mas vai não ver que estamos isso é a uma fase. validar a causa, não é? E não estamos a validar as E essa premissas. fase vai passando um mês, passando 2, passando 3, e depois já não é só uma causa emocional, já é uma causa física, já é uma causa familiar, relacional, porque tudo isto se envolve. Portanto, é impensável nos dias de hoje nós conseguirmos desintegrar o corpo humano e desintegrar a pessoa e fechá-la só no consultório da terapia miofuncional, só no consultório da psicologia, só no consultório do médico otorrino. Não. Todos nós temos que estar em comunicação, da mesma maneira que o corpo do nosso paciente está em comunicação. E sem dúvida nenhuma, que eu até já partilhei isto contigo, que um dos cursos mais bonitos que eu fiz e que mais me enriqueceu a nível profissional foi tudo aquilo que a linguagem não verbal nos diz. E essa é uma área muito interessante que eu também que eu acho É muito interessante, sim. porque o corpo e o comportamento não verbal, a expressividade, ela diz muito mais do que as palavras. E uma coisa que tu também tinhas partilhado, que eu também queria ir por aí, era as rugas, não é? Que estão presentes no nosso rosto, são muitas vezes associadas a experiências passadas, não é? De que forma é que, o que é que nós podemos conseguir ver através das rugas que as pessoas apresentam? Olha, o nosso rosto, ele acaba por ser a parte do nosso corpo que mais transparece as nossas emoções. Ele é o espelho da nossa alma. Sejam as nossas rugas, seja o nosso olhar, o nosso sorriso, o nosso comportamento, o nosso posicionamento de cabeça, a nossa direção do olhar, tudo isto é comunicar. E muitas das vezes as rugas, nós sabemos que as rugas, elas são resultado de uma contração exagerada ou disfuncional de um determinado músculo. Agora basta nós pensarmos. Se nós tivermos uma pessoa com uma vida
mais feliz, em que se sente realizado, em que está bem, em que tem um brilho natural, em que é bem disposta, em que aquela pessoa que quando chega transmite ali logo um mar de energia positiva. Muitas das vezes, esse rosto quieto, ele fala mais do que as palavras. Porque nós vamos ver o quê? Vamos ver um rosto aberto, um rosto vivo, um rosto com expressividade funcional. Já quando nós temos uma pessoa que tenha vivências mais marcadas, que tenha traumas associados, perdas, infelicidades, que tenha uma vida difícil, não é? Porque isto acontece, e melhor do que eu poderias dizer isso, não é? O que acontece é que todas estas rugas, todos estes músculos, toda esta expressividade é impossível de ser aberta. É impossível este rosto não ser mais caído. É impossível esta pessoa chegar com a mesma expansividade do que uma pessoa que é mais alegre, que é mais bem disposta. Portanto, todas estas rugas, todas estas assimetrias, que muitas das vezes estão marcadas no nosso rosto, dizem-nos e são o espelho da nossa alma. Olha, há um estudo muito giro que eu vou partilhar contigo. Por exemplo, as pessoas que são muito preocupadas, que têm até muitas emoções associadas à preocupação, à raiva, à gestão de conflitos, quais são as expressões que elas mais fazem? São estas, não é? Desconfiança, não é? Brolho, não é? Brolho. Portanto, todas estas rugas do frontal, aqui do próximo, o corredor do supercílio, são aquelas que vão estar mais marcadas, mais tensas. E o que é que nós fazemos? Se nós fizermos uma expressão facial muito marcada, muitas vezes, ao longo do dia, o que é que nós fazemos? Nós enviamos essa mensagem ao nosso cérebro, certo? E esta mensagem, que é enviada de contração muscular associada a este tipo de emoções, gera um determinado comportamento, não é? No nosso cérebro, que está associado ao nosso perfil, à nossa personalidade. Existem estudos que já vêm revelar que quando nós conseguimos equilibrar e desacerbar, muitas das vezes, esta função, esta contração exagerada, o que é que nós fazemos? Nós diminuímos parcialmente os inputs que estão associados a estas emoções mais negativas. E a pessoa vai se tornar mais leve. Isto é espetacular. Incrível. E existem estudos que até estão relacionados agora com a aplicação do Botox, em que, por exemplo, pessoas que têm exatamente estas contrações muito exacerbadas, ao colocar-se Botox, o que é que se faz? Paralisa-se, não é? A contração deste músculo. Ao paralisarmos, ao inibirmos esta contração muscular, vamos, mais uma vez, inibir, aqui muito mais do que parcialmente, o input destas expressões que estão associadas a estas emoções mais negativas. Esta expressão, associada muito à raiva, não é? À preocupação, uma pessoa que fala alto, que tem necessidade de se expandir mais, de gritar. Ao diminuirmos esta capacidade, esta contração, este cérebro vai diminuir também a capacidade de receber esta emoção e, portanto, vai tornar-se mais leve, mais autorregularizada. É um estudo muito giro, depois posso partilhar contigo. Já existem vários, mas que é super interessante como, efetivamente, nós ligamos a expressão à parte emocional. Isso é que existe a terapia do riso, não é? Que é o quê? Nós não temos vontade nenhuma de rir e começamos a rir. O que é que vamos fazer? Vamos dar input às nossas áreas cerebrais, criar uma rede de felicidade, não é? Chamar aqui os neuróniozinhos todos do bem e as áreas todas do bem e de repente até já estamos a rir com vontade. Sim, é? acabamos por influenciar, induzimos, não é? O bem-estar, mesmo que ele não esteja lá no momento presente. Isto já nos aconteceu com todos nós. Levantamos de manhã, tem grande vontade, chegamos ao tal trabalho, mas somos seres racionais, crescidos, e portanto percebemos assim, não, o meu paciente não tem que estar agora aqui a vir bem disposto e eu estar aqui mal-humorada, não é? Então
Então até começamos o dia quase como a fingir um bem-estar. Mas isto não vai passar só por ser fingimento, isto vai se tornar real. Tu estás a trabalhar, não é? Uma expressão que está associada a uma área de bem-estar no teu cérebro. Portanto, isto vai dar repercussões positivas a nível do teu comportamento físico e até da forma como tu depois, passado um tempo, vais estar, não é? Claro. E, portanto, expressividade é um mundo que eu adoro, adoro. Rugas é um mundo que eu adoro, que me dizem muito, 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 muito. Sim, e que tem... Contam histórias, acima de tudo. Contam muitas histórias, e que têm tanta influência também na forma como nós nos sentimos, né? E uma coisa influencia a outra, né? O facto de nos sentirmos tristes enruga-nos, não é? E recolhe-nos, mas o facto como estavas a dizer, que é muito interessante, o facto de já termos esta expressão mais encolhida também influencia, não é? No sentido inverso, a forma como nós nos sentimos. Sim, eu costumo dizer que muitas das vezes as rugas elas são o resultado de emoções reprimidas. E aquilo que eu mais digo, eu tenho um vídeo muito bonito que guardei de uma aula que fiz e ainda tenho esse vídeo porque adoro, que é da Simona Oliveira, que é uma atriz com muitas rugas, e ela nunca as quis tratar. E ela diz, todas as minhas rugas contam uma história. E é mesmo isso. Todas as nossas rugas contam uma história. Eu, por exemplo, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa de sorriso fácil, sou uma pessoa expansiva, muito comunicadora, dificilmente me vem mal dispostos. Não é que também não tenho esses momentos, eu tenho. Tenho estratégias e muitas das vezes consigo contrariar, mas também os tenho. Mas se nós fôssemos avaliar, o meu terço inferior é aquele que está mais marcado de rugas, exatamente pelo meu sorriso fácil, pela minha forma de comunicar. Ou seja, as rugas também são inevitáveis, não é? São inevitáveis. Porquê? Porque são reflexo do meu dia-a-dia. Claro. Não é? São reflexo do meu dia-a-dia. Há rugas que refletem mais positividade e outras mais negatividade. Da mesma maneira, Orlando, que as cicatrizes, muitas das vezes, também nos trazem histórias, também nos trazem traumas, também nos trazem dor. Nenhum traço que está no nosso corpo, seja uma ruga, seja uma cicatriz, ela tem sempre ali algo que tem para nos dizer, algo que tem para nos contar, que nós precisamos de libertar. E isso é muito importante, muito importante. Sim, sem dúvida. E assim, para irmos fechando também, gostarias de deixar aqui algum exercício mais da tua área que a pessoa conseguisse ir já experimentando. Já falámos aqui na respiração, mas aqui, seja a nível de treino de mobilidade ou da boca, ou da língua, ou da respiração, há aqui algum exercício que a pessoa também possa começar a experimentar também ela para perceber o impacto também que a terapia miofuncional tem no seu bem-estar e no seu dia-a-dia? Olha, eu já fui falando, penso que falei da mastigação e falei da respiração, mas posso até explicar melhor da respiração, que acho que é um daqueles exercícios que nós podemos fazer até quando vamos no carro, para o nosso trabalho, quando saímos do carro, quando algo nos tira do eixo e que nós precisamos de voltar muitas das vezes à calma e à serenidade que precisamos. E sem dúvida nenhuma que a respiração é daqueles pilares super importantes. Então, deve ser feita sempre entre, olha, no mínimo 3 minutos. O ideal será sempre repetirmos entre 5 a 7 minutos, para que o nosso cérebro comece realmente a conseguir baixar estes níveis de stress, a ativarmos as áreas parasimpáticas, a conseguirmos ativar o nervo vago e a começarmos aqui a criar esta energia e esta energia calma, esta serenidade. Então, aquilo que eu digo muitas das vezes é fechar a boca, tornar consciente este toque de lábios, esta língua que toca no céu da boca e começar a inspirar
lenta e profundamente pelo nariz e a expirar lenta e profundamente pelo nariz. Então é algo como... Lógico que se formos a conduzir não podemos libertar as mãos, não é? Mas se estivermos com as mãos libertas, até podemos nos sentar, colocar uma música tranquila, deitar, colocar a mão esquerda sobre a região do peito, a mão direita sobre a garganta, sentirmos toda esta parte, a energia a vibrar, a nossa mão a vibrar quando o ar passa e o ar sai, o ar entra e o ar sai, e começarmos a libertar, ao fim de 3, 4 repetições nasais, um som oral, que é quase como um suspiro ruidoso ou um suspiro vibrante, que é um... Começarmos aqui a sentir esta parte que está a sair este ar, mas já com vibração das nossas cordas vocais, já com a vibração toda da nossa laringe. Repetirmos algumas vezes isto e passarmos depois para a nasal. Então, inspiramos, expiramos. Se quisermos, até podemos alternar, 3 de um lado, 3 do outro lado. De seguida, começamos a inspirar e a soltar um ha. Ok. Ha. E depois passamos para o nariz. Podemos fazer um constante, como um associado a movimentos mastigatórios. Isto é uma técnica de relaxamento que resulta imenso. Porquê? Porque foi aquilo que nós começámos a falar neste nosso podcast. Foi paramos tudo aquilo em que estamos a pensar e estamos focados na nossa respiração, no que é que estamos a sentir. Esta é uma das estratégias que nós podemos fazer, muitas das vezes, que nos ajuda a equilibrar todo o sistema oral. Língua colocada no céu da boca, lábios fechados. Quando nós respiramos bem, é possível nós respirarmos bem aqui. Se alguém disser, inspira profundamente, o que nós vamos fazer é isto. Portanto, traz-nos reorganização postural, consciência corporal, e isto é super importante. É um exercício super simples, que pode ser feito quantas vezes quisermos ao longo do nosso dia. Não é? Portanto, esta é uma das coisas que podemos fazer. Mas existem outras estratégias. Por exemplo, Orlando, se eu estou muito nervosa, se eu estou estressada, se eu estou ansiosa, o que vai acontecer de forma automática é que eu vou aumentar o meu tom de voz, vou aumentar a minha velocidade de voz, vou aumentar a minha expressividade. Então, se eu estou a ter consciência daquilo que se está a passar, uma das coisas que eu posso fazer é exatamente começar a diminuir o meu tom de voz, a acalmar esta minha expressividade corporal, reequilibrando e centrando a minha expressividade na zona toda do centro do meu corpo, na zona toda aqui perto do coração, do peito, começar a fazer gestos com menos exacerbação, mais lentificados, a diminuir o nosso tom de voz, a lentificar o meu tom de voz, a procurar fazer pausas para inspirar pelo nariz. E repara, eu estou no mesmo registro, no mesmo ambiente, mas eu mudei o meu registro. Mas para isso também precisamos ter, em primeiro lugar, consciência de que estamos a gesticular muito e a falar muito alto. Consciência, exatamente. E isto são tudo estratégias que eu muitas das vezes ensino a nível da terapia neofuncional, por conta das minhas áreas que eu adoro, é exatamente a parte da comunicação, é trabalhar com esta parte, muitas das vezes, de pessoas que são líderes e que me procuram até para conseguir que a expressividade e a forma como elas comunicam consigam atingir os objetivos que elas pretendem, consigam ser mais ágeis, chegar ao outro de forma, muitas das vezes, serena, não é? Porque existem formas e formas de liderar e nós sabemos que essa forma de liderar ela está muito relacionada com a forma como comunicamos e como nos expressamos. Existem pessoas que parece que são agressivas, não é? Pela forma como se expressam, e na realidade às vezes são docinhos, mas não têm a capacidade de compreender que a expressão delas é fria, é distante, o tom de voz delas sai fora daquilo que muitas das vezes é esperado para este registro. E isso é outra coisa que nós não falámos, e muito rápido eu posso dizer que a voz é outra dos aspectos que nos traz tanta informação.
Uma pessoa que fala rápido, que fala muito acelerado, que não pare, é muitas das vezes uma pessoa agitada. Muitas das vezes uma pessoa que tem medo de ser interrompida, que lhe tirem a palavra. Já uma pessoa com uma voz monocórdica, uma voz monótona, sempre neste registro, muitas das vezes temos aqui associado o quê? Características de apatia, depressão, stress crónico, trauma, não é? Já, por exemplo, aqueles adultos que têm uma voz muito infantilizada, que continuam muito com um registro, uma voz muito mimosa, muitas das vezes são adultos que têm dificuldade de se posicionar enquanto adultos. Têm medo de conseguir expressar-se e de se posicionar enquanto adultos. Portanto, a voz também nos diz muito. Daria para nós falarmos aqui muito mais, não é? Acho que pode ficar para uma próxima conversa, sem dúvida. Pode, será um gosto para mim ficar para uma próxima, porque efetivamente as nossas áreas elas estão intimamente relacionadas. É verdade. Muito relacionadas. Muito, muito, muito. Mesmo. E quanto mais conversamos, não é? Quanto mais conhecemos um bocadinho do que é que o outro faz, mais conseguimos ter esta consciência de que, uau, como é que isto está tudo interrelacionado. É verdade. E como é que tantas áreas diferentes são tão importantes, não é? Para a mesma pessoa. Exatamente. Susana, olha, resta-me agradecer-te imenso por todos os generosos e valiosos contributos sobre este impacto vastíssimo que a terapia miofuncional integrativa tem na nossa saúde física e mental. E dizer também às pessoas, que foi assim também que eu te conheci, que também te podem acompanhar através das redes sociais. Tu também partilhas lá muitas informações muito interessantes e muito importantes. E pronto. E obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Eu só queria deixar uma mensagenzinha muito pequenina a quem nos está a ouvir, que talvez a cura ela comece no momento em que nós paramos de querer corrigir o nosso corpo. E começa exatamente quando começamos a escutar. É exatamente no silêncio da respiração, no gesto, na palavra não dita, que está as coisas mais importantes que nós vamos retirar. O corpo, ele não mente. E se nós o soubermos escutar, todas as respostas que precisamos estão lá. E quero agradecer-te a ti, pessoalmente, e a todos aqueles que nos vão ouvir. Foi um prazer estar aqui. És uma pessoa também, um profissional que eu sigo e que eu gosto muito, e que vou continuar com todo o amor e carinho a fazê-lo, porque fico muito feliz de saber que cada vez estamos mais alinhados neste propósito de ver o ser humano como um todo. E, portanto, olha, mais uma vez foi um prazer, obrigado de coração. Espero que tenhamos outras oportunidades futuras para falar aqui de outros temas importantes e agradeço a todos e a ti também. Obrigado. Obrigada.